Olá, na aula de hoje vamos falar sobre qualidade. Qualidade é um dos temas mais presentes em toda e qualquer organização dos tempos modernos. Mas para isso, é primeiramente necessário compreender os fundamentos da gestão da qualidade. Iremos estudar alguns pontos como os fundamentos, o surgimento da gestão da qualidade, aquilo que se chama hoje de controle da qualidade total, gestão da qualidade total, algumas abordagens de alguns especialistas quanto à qualidade. Iremos estudar também o gerenciamento dos processos e os processos de melhoria contínua. Mas para isso, é primeiramente necessário entendermos como que toda essa história surgiu. E para isso, vamos falar sobre o surgimento da gestão da qualidade. Há muitos anos atrás, os artesãos já apontavam as primeiras diretrizes do que viria a ser a gestão da qualidade lá no futuro. Aquele futuro que hoje nós vivemos. Os artesãos eram responsáveis desde a compra da matéria-prima, auferir a qualidade na compra da matéria-prima, desenvolver os seus produtos, trabalhar a matéria-prima, colocar os produtos para serem vendidos em suas bancadas nos mercados e, por fim, fazer a venda e o pós-venda. Ou seja, eles acompanhavam todos os processos dos seus produtos, do início ao fim. E o artesão era o principal responsável pelo controle, pela garantia e pelos processos de melhoria da qualidade. Nas empresas de hoje em dia, os processos referentes à qualidade são bem desenhados, ou seja, existem sistemas, existem metodologias, ferramentas que permitem às organizações auferir a qualidade durante todo o processo, o que não acontecia na época dos artesãos. Para esclarecer um pouco mais o tema, vamos ver um comentário de um especialista referente à diferença entre o controle da qualidade na era dos artesãos e o controle da qualidade nas empresas modernas. Na antiguidade, os artesãos eles eram responsáveis pela qualidade do produto, ou seja, não tinha uma inspeção intermediária. Ele fabricava o produto e limitava-se somente a uma inspeção final desse produto. Então dependia da habilidade da pessoa, dependia da variabilidade da pessoa. No processo atual, numa indústria, não é bem assim, é bem mais profissional o sistema, é bem mais sistematizado. Você tem inspeções de qualidade ao longo da linha de produção, você tem um compromisso da qualidade do funcionário com o produto. Depois do produto fabricado existem mais testes, os requisitos são mais rígidos, então existe um comprometimento maior com o cliente, com a satisfação do cliente. Como pudemos perceber nos comentários do profissional, os sistemas hoje são mais desenhados, ou seja, as empresas de hoje em dia, elas trabalham com processos, com sistemas, com metodologias para que aqueles processos ocorram de uma forma muito similar uns aos outros, o que não acontecia na época dos artesãos. Os artesãos, por sua vez, eles eram responsáveis por todo o processo, ou seja, cada produto desenvolvido era customizado, era de acordo com uma característica específica ou do artesão ou daquele cliente que ele queria atender. A era comercial foi acabando e dando lugar à Revolução Industrial, um momento onde os artesãos começaram a perceber que se eles fizessem todos os processos de forma similar ao longo do tempo, eles poderiam ter produtos iguais e poderiam assim atender mais de um cliente e não necessariamente produzir um produto para cada um de seus clientes. Com a Revolução Industrial, novas indústrias foram ganhando espaço, novas empresas foram surgindo, novos produtos desenhados e, com isso, novos processos, novas ferramentas e novas metodologias para se aperfeiçoar aquilo que conhecíamos como qualidade. No início do século XX, embalados pelos pensamentos de Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, novas linhas de produção foram desenvolvidas. As empresas começaram a reparar que se elas fragmentassem as suas atividades e repetissem essas atividades ao longo de uma jornada de trabalho, muito tempo poderia ser economizado e, com esse tempo, certamente ganhos seriam obtidos. Um filme que nos mostra muito bem o que eram as linhas de produção do passado é o filme Tempos Modernos, famoso filme de Charlie Chaplin. Vamos agora assistir a um trecho do filme.
Section 5, speed her up, fall 1. Como pudemos observar no filme Tempos Modernos, as linhas de produção acompanhavam os processos de hierarquização das organizações, ou seja, cada um dentro da organização tinha uma função e uma responsabilidade. O presidente era responsável por um determinado processo, enquanto que o gerente era responsável por outro processo e o operário por um outro processo. Esses processos sequenciados de forma lógica e eficaz desenvolveriam e produziriam como resultado final um produto que seria comercializado. Um outro grande marco na história da qualidade é a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, as empresas japonesas e norte-americanas principalmente estavam muito focadas com a guerra. Elas produziam basicamente materiais bélicos e com isso começaram a criar grandes buracos dentro das organizações. Neste momento, notou-se que era necessário melhorar muitas coisas para que essas empresas pudessem sobreviver